Olá, eu sou Walter Cincinato, fundador da Fortaleza Móveis Rústico. E hoje eu venho contar para vocês um pouco da história, dessa empresa que está completando nesse mês de setembro 15 anos de existência. E é um mês para a gente muito importante nesse mês de setembro. O mês de setembro foi onde tudo se iniciou. Lá em Fortaleza de Minas, aqui próximo a Passos, onde é a sede da empresa hoje. E eu costumo falar que essa empresa não nasceu em 2009, ela nasceu um ano antes. Por quê? E eu vou falar para vocês que a Fortaleza, a história da Fortaleza, se divide em quatro momentos muito importantes, tanto na minha vida como na vida da Fortaleza também. Por quê? A empresa se iniciou em 2008, quando o pessoal da Desforte, que era uma associação junto à Votorantim, com a Prefeitura de Fortaleza de Minas, eu trabalhava em uma outra empresa, eles me procuraram para montar um projeto de formação, dos jovens lá de Fortaleza de Minas, que meus pais moram em Fortaleza de Minas e eu moro aqui na cidade de Passos. E então eles me procuraram, eu já trabalhava nesse setor, de imóveis, para montar esse projeto para eles em 2008. Então, em 2008, eu ajudei essa associação e a prefeitura também de Fortaleza de Minas a montar esse projeto de marcenaria lá para a formação dos jovens da cidade. E durante esse período de 2008, eles deram início a esse projeto, e ele terminou no início de 2009. E com isso, os maquinários ficaram ociosos, porque depois que terminou esse projeto com os jovens, não tinham o que fazer com esses maquinários. E o prefeito, até então, na época, lá era o Altair, ele me procurou, até foi o vice dele que me procurou, para a gente montar, dar continuidade naquele projeto que tinha iniciado no ano de 2008 e em 2009, dando oportunidade para os jovens poder aprender um pouco mais sobre marcenaria. E ali nascesse também uma empresa que, no momento que não tivesse gerando esses cursos para a formação dos jovens, que pudesse montar uma empresa de imóveis ali para gerar emprego na cidade. E também recursos para a cidade, porque Fortaleza de Minas é uma cidade pequena, é uma cidade que tem poucas indústrias, é muito pouco mesmo. E então o prefeito queria movimentar um pouco mais o setor de empregos lá da cidade, da época, Então eu aceitei esse desafio e na época eu falo assim, eu não tinha tanta experiência e acabei chamando mais 3 pessoas para ser sócio meu da Fortaleza Móveis Luxo. Isso por causa do medo, do desafio. Eu nunca tive empresas e então sempre trabalhei como CLT. Ficou aquele desafio, de montar uma empresa. E com medo eu peguei e acabei chamando mais 3 pessoas para ser sócios. E com isso nasceu a Fortaleza Móveis Rústico. E por que o nome Fortaleza, Às vezes as pessoas me perguntam, por que nasceu em Fortaleza de Minas? Não, parece que eu já tinha esse nome na minha mente. Na realidade, o nome Fortaleza veio por ser um nome de um móvel, é um móvel que a gente fabrica forte, um móvel resistente. E também, daqui a pouquinho, mais na frente, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o que significa essa logo, esse nome Fortaleza. Mas vamos voltar aqui no início da empresa, como que foi. Então nasceu a Fortaleza Móveis Luxo, a gente começou com treinamentos, trabalhava eu e mais duas pessoas só, um era meu sócio, o outro era meu irmão que fazia um trabalho extra para a gente ali. Então era somente 3 pessoas e a gente começou a produzir os móveis, tivemos a graça de logo no início uma pessoa também estava montando uma loja lá em Campinas. Essa pessoa me procurou e a gente começou a trabalhar junto, A gente fabricava para essa pessoa. Então, na realidade, a empresa tinha somente um cliente, um lojista em Campinas que a gente fabricava para ele. E ele começou junto com a gente e as duas empresas começaram a crescer junto. E com isso, a gente tinha poucos maquinários também. Conforme a gente foi dando os treinamentos para os jovens de lá, a gente conseguiu captar mais dois colaboradores, que foi onde a gente iniciou um processo de trabalho, e eu lembro até hoje. Para iniciar a falar para vocês dos desafios, eu lembro até hoje. Tinha dia que a gente ia fabricar móveis, tinha um pouquinho de madeira,
num cantinho lá que a gente tinha, porque a fábrica nossa era bem pequena. Depois a gente vai estar passando para vocês alguma foto da onde a gente iniciou. Era bem pequena mesmo. E a gente, assim, eu falo que eu comecei a Fortaleza não foi do zero, eu comecei a Fortaleza foi do negativo. E sem experiência, mas com um sonho enorme. Um sonho de poder encantar clientes, um sonho de poder realizar sonhos, né? Não só dos nossos clientes externos, que são os clientes que compram aqui da Fortaleza, mas também dos nossos clientes internos. Eu não tinha tanta experiência sobre o empreendedorismo ainda, mas tinha esse sonho, eu tinha essa vocação de ter uma empresa. Pra vocês terem ideia, quando eu era pequeno, eu brincava de ter supermercado, eu colocava minhas irmãs, a gente é de uma família, somos 11 irmãos, né? Então tinha 4 irmãos mais novos do que eu colocava eles para trabalhar para mim nesse supermercado. A gente fazia algumas coisas, então esse sonho de empreender já é antigo. E com isso, essa vontade, né, essa vontade enorme de realizações, mas sem experiência começou um pouco dos desafios. E quais foram os primeiros desafios? Né? Você pensa, uma empresa começando, já com 3 sócios, mas eu 4, né? O primeiro desafio que a gente enfrentou foi a dissolução dessa sociedade, onde tinha 2 irmãos de um lado e eu, meu irmão, do outro lado. Esses 2 irmãos resolveram seguir carreira solo também, eles até montaram uma outra empresa depois que a gente separou a sociedade. Então, assim, essa dissolução eu tive que arcar um valor até maior do que eles aportaram quando entraram dentro da empresa, né? E esse foi o nosso primeiro desafio, essa dissolução da sociedade. Então, naquele momento, foi bem difícil para a gente, porque uma coisa que já estava difícil por falta de recurso, quando a gente teve que, né, de liberar um recurso para a separação da sociedade, um valor acima do que eles tinham entrado, então, aquele momento foi bem difícil para a gente dar continuidade na empresa. Mas com muita vontade, com muito trabalho, a gente conseguiu dar continuidade. Ficou eu e meu irmão como sócio, meu irmão ainda trabalhava na empresa, em outra empresa. Quem estava lá na empresa era somente eu fazia parte de vendas, a parte de administrativa e também ajudava na produção. E só para destacar, pessoal, a maioria das marcenarias que tem aqui na nossa região foram pessoas que trabalhou em alguma outra fábrica como marceneiro e abriu sua fábrica. E eu já vim de uma linha diferente, eu vim do administrativo, eu vim das vendas, eu nunca tinha sido marceneiro. Então eu administrava sim uma empresa de móveis, né, antes de eu abrir a Fortaleza, mas eu só administrava na parte de olhar a empresa, né, a parte administrativa, olhar, cuidar dos colaboradores dessa empresa, na parte de acabamento e produção. Comprava insumos e tudo mais, mas eu nunca fui marceneiro. E até hoje, né, eu costumo falar, né, a gente tem que saber comer o pão e falar se ele está bom ou ruim. Então a gente tem que entender se esse pão está bom ou ruim. Não necessariamente você precisa saber fazer o pão. Mas voltando para a marcenaria, então como eu não era marceneiro, eu ajudava pouco no setor de produção. O que eu ajudava mais mesmo é no setor de acabamento, porque é onde eu acho que é o feeling da marcenaria. Você pode ver que a Fortaleza Móveis Rústicos hoje ela é uma das melhores empresas do setor, do segmento, em questão de acabamento, que é um detalhe que eu busco sempre cuidar mesmo, desde o início da empresa, aquele acabamento final, aquele pente fino final para o móvel chegar da melhor forma aí na sua casa, cliente aqui da Fortaleza Móveis Rústicos. Então, a gente passando essa primeira dificuldade, vieram, né, os novos desafios, que foi o crescimento, né? A gente chegou lá a ter 10 colaboradores lá em Fortaleza de Minas. A gente ficou lá 5 anos nesse mesmo local, onde a gente trabalhou de uma forma muito séria, contribuiu muito pelo município, né? Colaboradores que trabalharam para a gente lá, que iniciaram seus trabalhos lá em Fortaleza de Minas. Tem alguns hoje que têm até marcenaria, montaram marcenaria para eles depois de um longo período, né? Então eu acredito que a gente contribuiu bastante para a Fortaleza de Minas. E eu falei para vocês, né, que a empresa se dividiu em 4 momentos, né? E nesse primeiro momento também a gente conseguiu mais um cliente de lojista, que era de Brasília. Então a gente já ficou com 2 clientes que compravam 100% cada um comprava mais ou menos ali 50% da produção da Fortaleza no início. Então a gente tinha esses 2 clientes, a gente não tinha tanto trabalho de vendas, porque passou somente a tirar pedidos, né? E aí depois a gente partiu para o segundo momento da Fortaleza Móveis Rústicos. Está gostando de conhecer um pouquinho da história da Fortaleza?
Fica ligado aí que daqui a pouco tem mais um vídeo.